É o momento da palavra, um momento sublime. E essa é a noite especial porque tenho certeza, e como igreja temos certeza, que o Espírito Santo está aqui presente. Vocês acreditam nisso? Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, estamos aqui em Tua presença, Senhor, porque não há melhor lugar para estarmos. Senhor, admitimos que somos dependentes de Ti, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, hoje como um dia, Pai, qualquer, se torna especial porque estamos na Tua casa. Se faz presente, Senhor, que esta palavra, que a palavra desta noite, Senhor, entre em nosso coração. Que ela gere, Senhor, milagre pela Tua palavra e transforme a nossa vida, Senhor. Te agradecemos, Pai, se faz presente, derrama da Tua presença e da Tua graça. Amém. Pode sentar, eu vou ler o texto no instante. Eu pedi a Elon para cantar esse hino, porque enquanto eu meditava na palavra e no esboço que eu fazia, essa música tocou muito meu coração, porque ela fala de fato quão longe vai o amor de Deus. A tradução dessa música para a gente foi traduzida como ousado amor. Na verdade, a tradução mais correta seria imprudente amor. O amor de Deus vai além da ousadia. Chega a ser imprudente porque Ele se fez carne para morrer por nós e morrer por pecadores. Então essa música fala comigo sobre o zelo de Deus à nossa vida. E eu quero falar com vocês de como Deus tem ciúmes de nós. Como Deus tem ciúmes de nós. Ciúmes pode parecer para você algo negativo, mas vou lhe explicar que existe um lado e uma tradução correta para a palavra ciúme na Bíblia. Mas antes disso eu quero lhe contar uma história. É uma ficção, mas eu quero colocar e embasar a minha palavra nisso para que você possa entender. Existia um casal, vamos colocar como João e Maria, que namoravam. E Maria era perfeita. Era linda, de família, bem educada, cristã, serva de Deus, entendia e mostrava o seu amor perfeito a João. João, apaixonado por Maria, e com o tempo se passa, ele percebe que ele quer casar com Maria, que Maria é o amor da vida dele. Então João faz aquilo que todo homem sonha, pedir a mulher em noivado, aquela coisa linda, maravilhosa, porque ela é especial e ela merece isso. E João noiva. E então passa-se o tempo, João casa com Maria, aquela menina perfeita, linda, bem educada, de família, e passa o primeiro ano maravilhoso de casal. Só que depois de um tempo, João chega em casa depois do trabalho cansado e percebe Maria totalmente arrumada, bela para sair. Então João fala assim: eu esqueci de alguma data especial? É alguma coisa que eu esqueci? Por favor, me fale. E ela, sem graça, falou: não. Então eu vou me arrumar para que eu possa sair com você, porque eu preciso estar arrumado para sair com você tão bela. E ela fica sem graça assim mesmo. Então João percebeu o clima que estava ocorrendo dentro de casa e ele perguntou: o que aconteceu? E ele percebeu que Maria estava vestida com um vestido que ela usou no seu primeiro jantar com João. Ela estava magnífica. E ela falou assim: eu não quero sair com você hoje à noite. Eu quero sair com meus antigos amores. E João, obviamente extasiado: mas como assim? Eu sou o seu marido. Mas 90% eu sou perfeita para você. Eu sou uma boa esposa, eu lhe amo, eu cuido da casa, cuido da família. Mas 10% eu quero para os meus antigos amores. Eu não quero você comigo essa noite. E a lição que eu aprendo aqui é que tipo de noiva somos para Jesus retornar. Somos uma noiva perfeita que se dedica a Ele 90%? Deixa eu te falar, Jesus quer uma noiva que é 100% dele.
Não importa se você é perfeito, se você louva a Deus, se você estende a mão, se você jejua, mas 23 horas e 59 minutos você se dedica a Ele, mas 1 minuto você esqueceu de se dedicar a Ele, Ele não te divide com ninguém. Deus é o Deus de tudo, e por conta disso Ele quer que você seja completamente dele. Amém? E é nessa palavra, nesse contexto, que eu quero lhe mostrar que nós pertencemos a Deus, que Ele quer que nós somos dele 100%, completude, e Ele tem ciúme de nós quando nós somos divididos por outra coisa senão Ele. Amém? Abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Eu vou ler 2 textos com você. Quero agradecer ao pastor Josué, que não se encontra, mas talvez ele esteja assistindo ou dormindo. Mas de qualquer forma eu quero deixar aqui meu abraço a ele, minha honra, e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao ministério, à família e à igreja que está aqui essa noite para cultuar e ouvir a palavra. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora vamos lá para Tiago. Eu amo o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago está lá perto do finalzinho do Novo Testamento. Tiago, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito Santo que em nós habita tem ciúmes? Amém? Podeis assentar. A palavra aqui, ciúme, para muitos pode parecer pesada ou colocada de forma errada, mas como o Tiago disse, o que diz as Escrituras, ele está remetendo ao texto lá em Êxodo 34, 14, que diz que porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. O que Tiago está dizendo aqui de ciúme, a palavra hebraica para ciúme traduzida para o português não é ciúme, é zelo. Deus tem zelo por nós, Deus zela por sua vida. Então podemos entender que quando Deus é zeloso por nós, fica implícito que Ele quer e Ele deseja que nós cumpramos os seus mandamentos, porque através da nossa decisão de amar a Deus, de viver o zelo dele em nossa vida, poderemos viver a misericórdia na nossa vida. Porque quando decidimos sair da mão de Deus, eu não acredito que Deus tira a mão sobre nós, eu acredito que Ele mantém estendida e é da nossa escolha sair debaixo dela ou não. Deus é misericordioso. Portanto, então, quando escolhemos viver o zelo de Deus em nossas vidas, tendemos a viver os milagres e as misericórdias em nossa vida, porque lá em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, diz: não te curvarás a elas nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você percebe que quando vivemos o zelo de Deus em nossa vida, a misericórdia do Senhor nos segue, nos persegue até 1000 gerações. Vocês estão compreendendo? A questão é que a dificuldade que está na igreja atual é que somos como uma noiva citada no início. Não vivemos o zelo de Deus de forma completa. Viver o zelo de Deus de forma completa é obedecê-lo em tudo. Obedecer é renunciar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Para que você possa entender, o primeiro ato de adoração na Bíblia não foi louvor.
o louvor é consequência de uma vida de adoração. O primeiro ato de adoração na Bíblia foi retratado pelo ato da obediência. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 5, você vai ver, e diz assim: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão não estava subindo ao monte para cantar. Abraão estava subindo ao monte para obedecer a palavra de Deus, que era sacrificar Isaque. Então você deve entender que viver a plenitude e o zelo de Deus é obedecê-lo em tudo, por mais que você possa e deva abrir mão daquilo que você tem. Muitas vezes obedecer a Deus irá te custar aquilo que é mais importante na sua vida. A plenitude da obediência muitas vezes irá testar até onde você vai por Deus, até onde você está disposto para viver o zelo de Deus em tua vida, aonde você está disposto a sacrificar aquilo que é mais importante na sua vida, para que você viva o zelo de Deus em sua vida. Então, existem 3 coisas que possamos entender, viver e passar a acreditar, e devemos cometer para viver o zelo de Deus. O primeiro passo é a exclusividade. Para vivermos o zelo de Deus e para compreendermos que Deus tem ciúme de nós, devemos entender que nós devemos ser exclusivos de Deus. Nós somos propriedade exclusivos do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, se você puder abrir comigo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O primeiro ponto é exclusividade. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Entenda que você foi selado pelo Espírito Santo. Você tem a marca do Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui é que você se tornou exclusivo quando você decidiu ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Você carrega o selo do reino de Deus dentro de você. Então perceba que você de fato é exclusivo. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, você vai perceber que o Espírito Santo foi selado com o Espírito Santo da promessa. O que eu quero dizer aqui é que o Espírito Santo não foi colocado em nós apenas para trazer os dons dele a nós, foi para a confirmação que Jesus voltaria. Jesus não subiu ao céu e deixou nada. Ele deixou o Espírito Santo em nós para te provar e para te garantir que ele retornará. Porque muitas vezes perguntamos: Senhor, eu já passei por essa fase, o Senhor mesmo vai descer? Será que Jesus volta pela igreja ou é apenas história? Mas o Espírito Santo e a atuação do Espírito em nós, a marca dele diariamente sendo colocada em nós, acendida em nós, é a prova da garantia que ele retornará. O Espírito Santo não veio apenas para te dar dom e para te melhorar, para te completar. Ele veio porque ele é a garantia do cumprimento da volta de Cristo. E além disso, você vai perceber que ele é a garantia que toda promessa que é dita na Bíblia, na palavra, ele é a garantia que será feita em sua vida. O Espírito Santo é a marca de autenticidade do reino de Deus em nossa vida. Nós não somos órfãos, nem filhos bastardos, porque o Espírito Santo é a marca em nossa vida. Por conta disso, por conta dessa marca, nós fomos feitos embaixadores do reino aqui na terra. O Espírito Santo em nós, essa marca que nos torna exclusiva, torna em nós a carta de entrada a qualquer lugar que devemos entrar para expandir o reino de Deus. Muitas vezes falamos assim: como é que eu posso entrar em tal situação, em tal área da sociedade
se eu não sei como entrar, lá pode ser liderada por uma entidade, por uma potestade, por algum tipo de religião que irá contra a nossa. Mas deixa eu te falar, o Espírito Santo de Deus em sua vida é a carta de entrada para te tornar embaixador do reino de Deus aqui na terra. Você se tornou exclusivo e empoderado pelo Espírito Santo de Deus para você cumprir a sua missão. Você é exclusivo de Deus. A marca do Espírito Santo em você é a autenticidade, é o selo do reino de Deus em sua vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aqui Paulo está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Portanto, somos embaixadores pela marca que carregamos, que é o Espírito Santo da promessa. Você é selado por Deus. Você é exclusivo de Deus. Deus te comprou, Deus te ama, Ele te escolheu e te separou para Ele. Perceba que Deus é dono de tudo, mas a palavra vai te mostrar que Ele tem um carinho especial por nós, que Ele diz que nós somos propriedade particular. Então entenda como se fosse tudo no mundo, é como se fosse o jardim da nossa casa. Qualquer um que quiser pode passar por cima do nosso jardim, mas o tesouro é aquilo que está guardado no mais íntimo do nosso lar, e nós somos isso, propriedade exclusiva de Deus. Só Deus pode tocar na gente. Isso estamos aprendendo na terça-feira, que só quem tocou em Jó, Satanás, porque Deus permitiu que fosse tocado. Portanto, Satanás não vai tocar na sua vida, porque você é exclusivo de Deus. Compreende isso? Compreende que tudo aqui pertence a Deus, mas você é propriedade particular, tesouro pessoal dele. Ele pagou caro por nossa vida. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário. Nós somos propriedades dele por 3 razões. Pertencemos a ele por direito de criação. Ele é o nosso criador. Pertencemos a ele por direito de resgate. Ele nos resgatou na cruz. E pertencemos a ele por direito de posse. Quando escolhemos ele, passamos a ser posse dele. Então nós pertencemos a ele por essas 3 razões. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui nesse capítulo 2, versículo 9 e 10, eu posso compreender com a nossa identidade. Muitas vezes você deve se perguntar: quem sou eu em Deus? Qual é a minha identidade no reino de Deus? Então tem esse texto aqui específico que aqui retrata aquilo que você é no reino de Deus, aquilo que você é no reino de Deus. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Perceba, interessante afirmar que essa mesma promessa foi dada no Antigo Testamento ao povo Israel. A questão é que o povo Israel não se colocou de forma exclusiva para Deus. Eles se confundiram e passaram a adorar outros deuses. E por conta desse comportamento deles, Deus abriu o leque e estendeu essa promessa a todos nós. O que eu quero trazer aqui para você é que se nós não fizermos aquilo que devemos fazer, que é nos tornarmos exclusivos para Deus, viveremos a mesma consequência que o povo de Israel viveu. Porque lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 diz: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são palavras que falarás ao filho de Israel. Perceba que Israel tinha essa promessa,
mas por conta que eles não se tornaram exclusivos diante de Deus, não viveram de forma exclusiva para Deus, viveram se confundindo com outros deuses, adorando outros deuses, sofreram a consequência de não viver a promessa e o cumprimento da promessa na vida deles. Então, eu quero trazer a sua atenção, é que devemos viver de forma exclusiva ao nosso Senhor, porque se não vivermos dessa forma, viveremos a consequência de não vivermos essa promessa que Deus nos fez. Interessante que Deus nos faz promessa, mas para vivermos ela, a atitude deve partir de nós. O cumprimento da promessa de Deus é uma resposta à nossa atitude. Deus não faz para você viver, Deus promete para você fazer e então vivê-la. Eu acho interessante também, é que lá na palavra diz que não éreis povo. Povo aqui significa conjunto de habitantes de uma cidade ou país ou nação. E Deus diz na palavra que antes dele nos salvar, pertencíamos a nada. Eu te pergunto, qual será a sensação de não pertencer a nada? Pense comigo o vazio. É triste, mas pela misericórdia e para a nossa alegria, Ele nos salvou, e então por conta disso nos tornamos corpo, povo, nação eleita em Cristo Jesus. Você precisa entender o significado de viver de forma exclusiva para o Senhor, porque viver de forma exclusiva te faz fazer parte de um povo, de uma nação. E quando você escolhe viver de uma forma sem exclusividade, você volta a fazer parte de um nada. Então eu te pergunto, você quer voltar ao nada? Ser nada? Estar no lamaçal do pecado? Porque para sairmos dessa consequência e desse local, vivermos o zelo de Deus em nossa vida, deveremos viver de forma exclusiva, e então a promessa de Deus será cumprida em nossa vida e nos tornaremos povo, nação eleita de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, é agora que eu entendo que somos um povo, que Pedro diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O que Pedro está falando aqui é que você não faz parte daqui. Somos forasteiros, somos peregrinos, estamos aqui por um tempo. O tempo irá acabar e voltaremos para a nossa pátria. A nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria é o reino de Deus. Vocês precisam compreender que aqui você está apenas de passagem. Você não deve lutar com todas as suas forças pela terra, você deve lutar com todas as suas forças para viver no reino de Deus. O reino de Deus está aqui por nossa conta, porque nós somos povo dele, mas nós não pertencemos à terra, nós pertencemos ao reino dos céus. Somos peregrinos aqui. Então deixa eu te falar, se você está triste, duvidando da sua vida, deixa eu te falar, que a alegria do Senhor volte a regozijar na sua vida, porque você está aqui por um tempo, você não pertence aqui. As lutas daqui são passageiras, as lutas daqui são por um momento, porque você irá viver a glória de Deus na nação, na sua pátria, juntos, glorificando ao Senhor, nosso Deus. Nós temos a compreensão que nós escolhemos Deus. É um pensamento totalmente errado. Deus nos escolheu primeiro. Quando nós vamos e voltamos a Cristo, quando nós levantamos a mão diante do altar declarando que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós estamos dando uma resposta àquela escolha que Ele nos deu. Ele te escolheu primeiro. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. No plano de salvação e redenção do nosso pecado, Ele te escolheu. Lá em João 15, versículo 16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Deus nos colocou aqui por um propósito específico, especial, para dar frutos. Ele te escolheu para que você fosse servo dele, para que você pregasse a mensagem dele e o reino dele fosse expandido aqui na terra. Eu digo que nós, seres humanos e nós cristãos, somos como vasos quebrados, levando a água da vida na mão do oleiro perfeito. Ele te colocou aqui, apesar do teu pecado e da tua alma quebrada, com um propósito: levar a água da vida aos cativos, para que juntos possamos saquear o inferno e que o reino de Deus seja pregado em nosso meio. Só que eu pergunto a você: se somos pertencentes do reino de Deus, se nós somos peregrinos aqui no reino de Deus, se nós somos peregrinos aqui na terra, então entendemos que nós temos uma identidade nele. Nós devemos ser um estilo de vida do reino de Deus. Nós devemos ter um modo de falar, o idioma do reino. Nós devemos expressar pelo nosso semblante e pelo nosso falar, pela nossa caminhada, pelas nossas atitudes, a expressão do reino. A nossa palavra, a palavra do reino é o nosso alimento. Os nossos hábitos devem refletir o reino de Deus em nossas vidas. Devemos ter o amor pelo reino. Devemos amar o pecador e abominar o pecado, porque isso está sendo confundido. Estamos amando o pecado e abominando o pecador, ou muitas vezes indo ao extremo, abominando o pecador e o pecado. Então, viver o estilo de vida do reino é amar a todos, independente daquilo que eles são. Eu te pergunto: estamos vivendo de fato a identidade do reino de Deus? Estamos vivendo de fato a exclusividade que o reino de Deus nos traz? Essas coisas que eu falei aqui estão sendo colocadas em prática por nós? Quando as pessoas olham para nós, eles possam ver o semblante do reino de Deus brilhando em nossa face? Ou elas confundem com quem você é, a quem você pertence, a quem você serve? As pessoas precisam te perguntar: você é cristão? Ou muitas vezes: você tem certeza que você é cristão? Porque muitas pessoas não querem viver o reino de Deus, mas mesmo assim elas sabem a identidade do reino de Deus. Então, viver de forma exclusiva a Deus é ter a identidade do reino de Deus e colocá-la em prática dia a dia, diariamente. Viver a exclusividade de Deus é estar na terra e ser diferente. As pessoas possam olhar para você, para nós, e ver: ele não pertence a este lugar. Ele não é de Feira de Santana. Ele não é daqui do bairro, porque ele é diferente. Se ele fosse aqui do bairro, ele agiria dessa forma. Não se deixe levar pelo que você é ou da onde você vive, porque não somos frutos do meio, somos frutos de Deus. Aquilo que você se torna é aquilo com graça e misericórdia que Deus quer que você se torne. Você é fruto dele. Frutifique aquilo que Deus quer que você seja. Não seja fruto do meio, seja fruto de Cristo. O segundo ponto que nós devemos entender para viver o zelo de Deus em nossa vida é a pureza, a santidade. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pureza é a atitude de renúncia e obediência que põe em sujeição a Deus pensamento, sentimento e ação. A pureza é abrir mão daquilo que você é, da forma que você age, daquilo que você pensa e daquilo que você sente. Tudo isso colocado diante de Deus. Isso é viver em santidade. Se você quer viver a pureza de Deus, você deve abrir mão dos seus pensamentos que te tornam impuro. Você tem que abrir mão daquelas ações que te tornam impuro. Você deve abrir mão daqueles sentimentos que te tornam impuro.
A pureza é isso. A pureza começa do nosso íntimo, dentro de nós. E da forma que vivemos dentro de nós, ela traz e volta, sai para o nosso exterior, para que todos possam ver a santidade de Deus em nossa vida. Ela não começa de fora para dentro, para dentro. Ela começa dentro de você, para fora. E dessa forma ela irá tomar conta dos seus hábitos, das suas ações, daquilo que você faz, da forma que você age. Quando você vive a pureza completa de Deus que nasce dentro de você, você não precisa forçar que os seus hábitos se tornem puros, serão consequência. Quando você está tendo dificuldade, ou quando você está dizendo assim: poxa Deus, só dessa vez, só mais uma última vez, deixa eu te falar, a pureza de Deus não está nascendo dentro de você, é fachada. Porque quando você vive de fato a pureza de Deus e a santidade diária na vida dele, as consequências na sua vida são simples, são automáticas. Você não quer mais viver em pecado, você quer viver mais parecido com Cristo. Porque quando você se torna puro e trabalha a santidade em sua vida, você faz com que o exemplo de Cristo seja trazido em sua vida. Viver a santidade de Deus é cada dia mais se tornar parecido com Cristo. Agora eu te pergunto, com quem você está parecido? Com quem nós estamos parecendo? Como igreja, quem nós estamos transpassando e trazendo para o nosso estereótipo para as pessoas lá de fora? Quem você reflete? Quem nós refletimos? A pureza de Deus e a santidade transforma a nossa vida, transforma a nossa fala, transforma o nosso jeito de viver, transforma aquilo que nós somos. Viver a santidade de Deus, você não precisa dizer ao próximo: eu estou mudando. O próximo irá olhar para você e mostrar: você mudou. Porque é automático que a pureza de Deus traz em você o reflexo de Cristo em sua vida. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser puro, trabalhar a santidade em nossa vida, é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você trabalhar a santidade na sua vida é viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Então muitas vezes estamos em uma colocação, estamos em um estilo de vida que perguntamos a Deus: por que eu não estou vivendo o que o Senhor quer? Eu imagino Deus dizendo assim: porque você não está vivendo da forma que eu quero, você não está se santificando da forma que eu preciso que você seja. Eu quero lhe dar, eu lhe prometi a perfeita, boa e agradável da minha vontade, mas você não está vivendo aquilo que é necessário viver para tê-la, para alcançá-la. A questão é que Deus não está abrindo mão, Ele já te deu. O problema está em nossa vontade de alcançar a vontade. Não queremos nos tornar santos, não queremos abrir mão daquilo que fazemos e somos para alcançar essa vontade. Queremos viver o que Deus prometeu, mas não queremos viver sobre a lei de Deus. E para viver a lei de Deus e suas promessas, devemos nos santificar, porque Deus não divide você com o pecado. Você é exclusivo, e sendo exclusivo para viver a perfeita e boa vontade de Deus, você deve ser puro. Você primeiro deve ser exclusivo. Depois que você se torna exclusivo, você escolhe ser puro, viver em santidade. Interessante, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Devemos ser santos porque aquele que nos salvou é santo. Se nós somos exclusivos e pertencemos a Deus, deve ser muito fácil olhar para Deus e dizer: Ele é santo, então eu devo ser santo, porque para viver as bênçãos dele, eu tenho que ser como Ele.
Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso parâmetro, Jesus é o nosso exemplo daquilo que devemos ser e nos tornar. Jesus é a santidade, e para sermos parecidos com Ele, devemos ser santos. Você não se torna parecido com Cristo vivendo em pecado. Você parece com qualquer outra coisa, menos com Ele. E quando eu estava preparando essa palavra, em alguns momentos eu ficava feliz, em outros tristes, porque antes de pregar aqui eu preguei em casa umas 10 vezes. E eu percebi como eu sou falho. Na verdade, estava sentado ali antes de subir, olhando para a Bíblia e dizendo assim: é tão difícil pregar você, porque ela é perfeita, é agradável, e eu sou pecador. Mas a questão é que Deus nos dá a chance de viver a santidade, de buscá-la dia após dia. A questão é que nós somos pecadores, mas através dela nos santificamos. É através dela que nos tornamos aptos para falar dela. Falamos assim: Deus, eu quero viver a tua plenitude, falar a tua palavra, falar do teu nome, mas nem buscamos o nome dele quando estamos em casa. Queremos falar da palavra dele, mas não conhecemos a palavra dele. Viver a santidade é se tornar parecido com Cristo. E se tornar parecido com Cristo é entender e viver a palavra. É conhecê-la de capa a capa e dizer: eu não sou capaz, mas ela disse que eu sou, então eu me tornarei. Se entendêssemos aquilo que a pureza e a santidade nos traz, a palavra nos diz que através da nossa santidade iremos fazer parte da divindade, da natureza divina de Deus. Viver a santidade de hoje é escolher ser aquilo que Deus quer que nós sejamos amanhã. Eu pergunto a você: quem você quer ser no futuro? Onde você quer estar no futuro? E a palavra te ensina passo a passo para ser santo. A palavra te ensina passo a passo a forma de chegar e se tornar parte da natureza divina de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 18 diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, presta atenção, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. Quando buscamos a santificação, a santidade de Deus, passamos a refletir o Senhor. E quando Paulo fala aqui na sua carta a Coríntios, somos transformados de glória em glória, ele está falando de estágios. Quando eu busco ser santo aqui, a primeira vez, a segunda vez será menos trabalhoso, porque uma santidade chama a outra, um degrau chama o outro, de glória em glória. É estágio. Quando você sobe o primeiro degrau, você conhece a força que você teve que ter para subir o segundo. Então você passa a conhecer o passo a passo que você deve cometer. Então, transformados de glória em glória é viver passo a passo em santidade e viver a plenitude de Deus em sua vida. É compreender que se você errar, você tem mais uma chance, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Deus tem misericórdia da nossa vida, minha e da sua vida, porque Ele diz assim: você é falho, mas de glória em glória eu te dou a chance que você possa se santificar na minha presença. Somos falhos, mas eu digo, você consegue, de glória em glória, pelo Espírito Santo do Senhor. De glória em glória você é transformado, você passa a refletir o Espírito do Senhor na sua vida. De glória em glória você passa a refletir Deus em sua vida. De glória em glória você passa a refletir o reino de Deus aqui na terra. De glória em glória somos transformados. De glória em glória nos santificamos. Tentando te dizer, tentei me santificar uma vez, consegui. Na segunda falhei. Não desista. Não pare, porque o Espírito Santo dentro de você te dá força
para se levantar de novo e de glória em glória tentar novamente. Sede santos, santificai-vos dia após dia. O outro passo aqui em Efésios 3, versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós somos transformados de glória em glória, quando nós formos cumprindo esse passo, nós chegamos a outro nível: viver a plenitude de Deus. Viver a plenitude de Deus é estar tudo perfeito e em equilíbrio. É você ver o mundo desabando ao teu redor e dizer assim: está perfeito porque estou na plenitude de Deus. Quando você se santifica diariamente de glória em glória, você chega à plenitude de Deus. Viver a plenitude de Deus em sua vida é perceber: estou fracassando, mas Deus está comigo. É dizer assim, as pessoas dizem assim: Jones, o mundo está acabando, você está aí parado. Está tudo em perfeito equilíbrio. Viver em equilíbrio e a plenitude de Deus é você ver todo mundo perdendo a cabeça e você ser capaz de manter a calma e ter a sabedoria de Deus para resolver. Viver a plenitude de Deus é você estar em um meio, uma sociedade que você não faz parte dela, mas você conseguir influenciá-la pelo reino de Deus. Viver a plenitude de Deus é você ver que as coisas estão fechadas, as portas estão fechadas, você sabe que Deus está atrás da porta para abrir para você passar. Viver a plenitude de Deus é não se importar se a porta está fechada, porque quem abre está atrás dela. Viver a plenitude de Deus é viver em fé, passo a passo. Mesmo que não tenha nada embaixo, você pisa porque sabe que a mão de Deus está te segurando. Viver a plenitude de Deus é sair da tua zona de conforto e perceber que estar na presença de Deus e na sua plenitude é o melhor lugar que podemos estar. Isso é a plenitude de Deus. É estar tudo em perfeita harmonia, apesar dos problemas. É equilíbrio em Deus e não em coisas, em posições, em cargos, em Deus. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 10, porque após vivermos de glória em glória, plenitude de Deus, glória a Deus por isso, nós fazemos parte da natureza divina. Em Colossenses 2,10 diz: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nós somos corpo e ele é a cabeça. Isso quer dizer que nós passamos a fazer parte da natureza divina de um corpo que é Cristo Jesus. Quando você vive de glória em glória, você chega à plenitude, e como consequência da plenitude de Deus, você faz parte da natureza divina dele. Não sei se você está compreendendo, você faz parte da natureza divina de Deus. Lá em 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Passamos a ser participantes da natureza divina, escapando de todo o mal que há aqui. Viver a natureza divina de Deus, estar e ser parte da natureza divina de Deus, quer dizer que todo o mal que há na terra não te encontra, não te alcança, a corrupção não te alcança. Agora eu pergunto: por que o mal está nos alcançando? É porque ainda não chegamos a fazer parte totalmente da natureza dele. Porque se fizéssemos, se nós estivéssemos trabalhando de glória em glória para ser transformado e viver a plenitude dele e fazer parte da sua natureza divina, muitas coisas na nossa vida não estariam acontecendo. Então o problema muitas vezes não é que o diabo está conseguindo te alcançar, é que você não está fazendo de fato aquilo que você deve fazer para fazer parte de uma vida com Deus. O problema muitas vezes não está em Satanás, ele está quietinho no canto dele, está em nós, que não estamos fazendo o possível e o necessário para vivermos em Deus, a santidade, a pureza dele. Último ponto:
é fidelidade. Fidelidade a Deus, ser fiel a Ele. Abra comigo lá em Daniel, capítulo 6, versículo 4. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e nem se achava nele nenhum vício, nem culpa. Fidelidade tem como característica a firmeza e certeza nos propósitos defendidos. Fidelidade é a sincera lealdade a alguém ou algo. Daniel foi tão fiel a Deus que, apesar de pecador, não conseguiram encontrar falhas ou culpa alguma nele. O que podemos entender com essa palavra é que quando somos fiéis a Deus, pessoas irão vir contra nós, mas não irão achar falha alguma em nós. Ser fiel a Deus é se colocar debaixo da causa dele e viver a plenitude dele. É estar debaixo das asas dele e ninguém conseguir te encontrar nenhum mal, nenhum vício, nenhuma culpa. Ser fiel a Deus é negar tudo o que o mundo nos oferece e abraçar a causa do reino de Deus. Ser fiel a Deus é abrir mão de muitas coisas que nos oferecem diariamente e dizer assim: eu sou fiel a Deus. É negar manjares, negar o pecado, negar as propostas. Muitas vezes vão lhe parecer boas, completas, agradáveis, bonitas, bonitos, perfeitos, mas você diz assim: não vem de Deus, eu sou fiel a Ele. A fidelidade tira de você o prazer momentâneo e te dá o prazer eterno nele. Ser fiel a Deus é conseguir ver que os manjares da terra diz assim: ó, isso é pouco comparado ao que Deus é na minha vida. Ser fiel a Deus é você dizer assim: é bom, ok, ser fiel a Deus é melhor. É você ver seus familiares vivendo em alegria momentânea, mas dizer assim: ser fiel a Deus é muito melhor que isso. Porque ser fiel a Deus é levantar todos os dias e ter o sentimento: não falta nada aqui, porque Deus está comigo. Porque quando não vivemos em fidelidade, acordamos dizendo assim: falta alguma coisa, meu coração está vazio. E aí onde entra os vícios, os males, as propostas, que podem te preencher como vapor, que logo aparece e se vai. A fidelidade de Deus completa a nossa vida. É caracterizado pela incorruptibilidade, pela sinceridade. Ser fiel a Deus é não ser corruptível, é não ser quebrado pelo aquilo que o mundo te oferece. Daniel era fiel a Deus. Daniel nos ensina como devemos ser fiel a Deus, independente das pessoas ao nosso redor, independente dos cargos e posições que tentam nos tirar de lá. Perceba que Daniel e a sua fidelidade colocou ele naquela posição, ao ponto de todo o reino e os líderes tentarem contra ele. Ser fiel a Deus é você não se apegar aonde você está, porque Deus te dará posição, porque você é fiel a Ele. Daniel estava ali porque ele era fiel a Deus,
e pela fidelidade ele era um homem usado por Deus, se tornou um homem da vontade de Deus. Ser fiel a Deus é ser isso, ser fiel a Ele em tudo. Daniel nos mostrou que é possível viver uma vida fiel a Ele, porque temos a tendência, irmãos, de separar nossa vida cristã da nossa vida secular. Queremos ser fiel a Deus dentro da igreja e viver o cotidiano e o mundo sem colocar nossa fidelidade a Ele. Nosso problema está aqui, que dividimos a nossa vida, ou pelo menos tentamos. Deixa eu te dizer, quando você escolheu Deus e ser fiel a Ele, você não é dividido. Ser fiel a Ele é independente de onde você ande ou esteja. Daniel nos prova lá no capítulo 1, versículo 8, nos prova que conseguimos, se escolhermos, nós conseguiremos viver a vida com fidelidade a Deus, onde estivermos. Daniel fala assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Não é Deus que escolhe por você não se contaminar, é você que escolhe em Deus não se contaminar com os manjares do mundo. Enquanto você dizer assim, é impossível não se contaminar, lembre de Daniel. Ele estava em posição, ele era líder, ele se tornou líder depois do capítulo 1, na verdade. Mas ele nos mostrou que não precisa separar nossa vida para viver a fidelidade de Deus. Eu te pergunto, o que somos lá fora? Quão somos fiéis a Deus lá fora? Não dentro da igreja, porque ser fiel aqui é muito fácil. Todo mundo está sendo fiel. É fácil ter uma aparência para quem é fiel. Ser fiel a Deus é depois da porta. É para que o mundo veja que em você, que você é fiel a Deus. Que diga assim: não me ofereça, porque eu sou fiel a Deus e a causa dele. Ser fiel a Deus é lembrar dele todos os dias e do sacrifício dele. Irmãos, pensem comigo. Jesus era carpinteiro. Ele trabalhava com madeira, com pregos e martelo, instrumentos usados para a sua crucificação. Ele cresce. Agora, imaginação minha, Jones. Imagine cada dia que ele levantava para trabalhar, e a cada martelada que ele dava, ele lembrava de você. Vale a pena estar aqui por conta de João, por conta de Maria. Ele foi fiel a você a cada dia que ele passou aqui na terra para se sacrificar por você. Aí chega hoje e dizemos: não conseguimos ser fiéis a Deus. Como estamos praticando a fidelidade a Ele? De que forma estamos lembrando da vinda dele aqui na terra? Porque ser fiel a Deus é negar tudo aquilo que nos oferece por aquilo que Ele negou por nós. Ele negou a sua divindade. Ele desceu do céu porque Ele foi fiel à causa, que era sacrificar a vida dele por nós. E nós dizemos hoje: não consigo ser fiel a Deus porque é muito difícil. Nós nem entendemos o quão difícil é para falar isso. Difícil foi para Jesus, que negou a si mesmo, fez carne, sacrificou por mim e por você. Negar um manjar. Você consegue negar um manjar quando você é fiel a Ele, porque quando você está disposto a atrair, abrir porta para o mal, deixa eu te dizer, você não está sendo fiel a Ele em completude. Portanto, o zelo dele em sua vida não está sendo colocado em prática. Você saiu da mão dele, você saiu debaixo da mão dele. Ser fiel é estar debaixo dele, da sua promessa. Gênesis 39, versículo 22 e 23 diz: e o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve presta atenção,
e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque quanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Neemias capítulo 7, versículo 2 diz: eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Esses dois textos que eu li nos mostra que Deus nos colocará em posições se formos fiel a Ele. O carcereiro entregou as chaves do cárcere a José, porque ele viu e sentiu que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava. E José, tudo que ele fazia prosperava porque ele era fiel a Deus. Ele não era fiel à sua sabedoria, ele não era fiel ao seu discernimento, ele não era fiel à sua habilidade de administrar, ele era fiel a Deus. Ananias e Anani não foi colocado em posição porque ele era fiel ao cargo, eles foram colocados porque ele era fiel a Deus. Então eu te pergunto, se formos fiel a Deus, eles nos colocarão em posição. Então eu trago a você, por que você não está na posição que você quer? É porque muitas vezes você não está vivendo em fidelidade a Deus. Você está trabalhando para ser fiel ao cargo e não a Deus. Porque você não alcançou aquilo que você almeja, porque você está sendo fiel àquilo que você quer e não a Deus. Ser fiel a Deus é viver a promessa que Ele nos colocará em posição de destaque. Ser fiel a Deus, pessoas irão confiar em você. Eu pergunto novamente, as pessoas confiam em você? Porque ser fiel a Deus é dar a oportunidade das pessoas confiarem em você, porque você confia em Deus. E se as pessoas não confiam em você, vocês perguntam: eu estou realmente confiando em Deus e sendo fiel a Ele? Então a palavra nos mostra que se formos fiel a Deus, Ele te colocará, nos colocará em posição de destaque. Era para você dar um glória a Deus. Deus está te prometendo que você for fiel a Ele, Ele te colocará em posição de destaque. Coisas serão confiadas à tua mão, sendo fiel a Ele. Seja fiel a Ele, e portas se abrirão. E para concluir, eu quero falar sobre uma das pessoas que mais foram fiéis a Deus. Estevão. Estevão foi citado rapidamente na Bíblia. Quem aqui conhece Estevão? Levanta a mão, por favor. Alguns não conhecem. Eu vou te dizer quem é Estevão. Nós, eu e você, somos consequência da vida de Estevão. Eu vou te mostrar como. Estevão foi um homem fiel a Deus, escolhido para tratar e viver a vontade de Deus na sua época. E por conta que Estevão foi fiel a Deus, ele passou a viver os milagres em sua vida. Lá em Atos capítulo 6, versículo 8 diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por conta desses sinais entre o povo, os judeus passaram a perseguir Estevão em discussões. E por conta disso, Deus deu sabedoria a Estevão para que ele não fosse contra-argumentado, e ninguém conseguia vencer Estevão em argumentos, porque Estevão era fiel a Deus. E por conta disso, Estevão passou a ser perseguido de outra forma. Você vai perceber lá no livro de Atos que inventam blasfêmias na palavra de Estevão, e diz que ele está blasfemando contra o templo e contra a lei de Moisés. E então passa a persegui-lo e o prendem, porque Estevão estava sendo fiel à vida de Cristo. Estevão estava sendo fiel à palavra que ele havia acreditado. Ele estava pregando Jesus, e ele foi preso por isso. Tanto que lá em Atos capítulo 6, versículo 12 e 15 diz: e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo.
quando você é fiel a Deus, podem até blasfemar contra a sua vida. Muitas vezes você será preso, julgado, mas apesar disso você refletirá a identidade do reino de Deus. As pessoas virão na tua face o reflexo de um anjo. Ser fiel a Deus é viver e ter a identidade lhe exposta ao mundo, não se importando de qual forma você será julgado. Você refletirá a identidade de Deus aqui na terra. Ele estava sendo preso e mesmo assim ele era capaz de refletir como um anjo. Eu te pergunto, o que as pessoas veem quando olham para o seu rosto? O que você reflete quando olham para você? Que nós possamos ser fiéis como Estevão, independente da situação, que possamos refletir a glória de Deus em nossa vida. E Estevão, apesar de ser preso, julgado pelas blasfêmias que dizem que ele falou, ele não parou por aí. Ele repreende o povo em julgamento, quando ele tem o direito de palavra. Ele diz lá, em Atos 7, versículos 51 e 53: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não se perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ser fiel a Deus é falar a verdade do reino de Deus, independente da forma que eles reajam à sua fala. Ser fiel a Deus é viver a palavra e pregar a palavra como Estevão, independente se as pessoas vão aceitar ou não. Estevão bateu nos judeus aqui. Diz que os pais deles mataram os profetas que anunciaram justos, e agora os atuais mataram o justo que veio. Ele está batendo mesmo preso. Ser fiel a Deus é falar a verdade, independente da forma que reajam à sua fala. Eu pergunto a nós, estamos vivendo de forma envergonhada e travando a nossa fala, porque não estamos sendo fiéis a Deus. Vemos grupos fazendo movimentações, influenciando essa nação, e nós estamos parados. Estevão sozinho enfrentou todo um povo por sua fidelidade a Deus. A fidelidade de Estevão trouxe a ele bons momentos, os milagres, mas também trouxe ruins momentos, que foi ser julgado. Mas ser fiel a Deus é ser fiel em qualquer circunstância. Já fechando, louvor pode vir subindo. Você vai perceber que ser fiel a Deus é você olhar para o alvo, para cima, independente do que aconteça ao seu redor. Lá em Atos 7, capítulo 7, versículos 55 e 56 diz: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Ser fiel a Deus é ver Cristo em vez da circunstância. Ser fiel a Deus é olhar para o nosso alvo, é ver as promessas, é ver Deus sentado em seu trono, independente se o mundo cai ao nosso redor. Ser fiel a Deus é ver Jesus à destra do Pai, estendendo a mão à nossa vida e dizendo assim: eu sou contigo, filho. Se coloque de pé. Ser fiel a Deus é dizer assim: Deus, eu te vejo independente do que esteja acontecendo ao meu redor. Eu vejo a tua glória, eu vejo a tua santidade, eu vejo os anjos louvando o teu nome, e é aí que eu quero estar. Ser fiel a Deus é não querer estar aqui, é querer estar em casa com o nosso Pai que está nos céus. E por consequência da fidelidade de Estevão, vou lhe mostrar. E antes disso, a nossa fidelidade faz de nós a mensagem do reino. Quando você é fiel, você vive o reino de Deus. Quando você é fiel, você vive a mensagem do reino de Deus. Muitas vezes as pessoas não têm a capacidade de pregar porque o chamado é outra coisa. Você pode viver a mensagem sendo fiel a Deus.
Você irá pregar da mesma forma, porque você irá pregar com a sua vida, diariamente, com o seu ato, com a sua fala, com os seus hábitos, com as circunstâncias. Verão em ti a sua fidelidade em Deus. Por consequência da fidelidade de Estevão, concluindo, Atos capítulo 7, versículos 57 e 58, diz assim: mas eles gritaram com grande voz. Vou ler aqui. Taparam seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele. Pode passar. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas que depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Gente, a fidelidade de Estevão levou ele a ser apedrejado, mas como consequência, ele foi colocado aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem foi Saulo? Aquele que se tornou o apóstolo Paulo, aquele que se tornou o apóstolo dos gentios, consequência da pregação de Paulo. Eu e você, nós somos consequência da fidelidade de Estevão. Quando você é fiel a Deus, você irá frutificar como Estevão. Você pode muitas vezes não estar vivo para ver a semente lançada pela tua vida, mas será frutífera, como na vida de Estevão. Quando você é fiel a Deus, sementes são lançadas através da sua vida. Não importa se você será apedrejado. A questão é que o reino de Deus deve ser expandido. Mesmo que nossa vida pare, a mensagem do reino não para. Ela continua através da nossa vida. Ela continua na vida de outros. A fidelidade da nossa vida gerará consequência na vida de outros. Gerará a frutificação da palavra da vida de Deus na vida de outro. Ser fiel a Deus é dizer: outros serão salvos pela minha vida. Ser fiel a Deus é dizer: a palavra, a vida de Deus, o nome de Cristo será glorificado através da minha vida. Ser fiel a Deus é estar disposto: eu pagarei o que for preciso, mas eu serei fiel a Ele para viver a plenitude de Deus. Ser fiel a Deus é viver o zelo de Deus em sua vida. Deus tem ciúme de nós, Deus zela por nós, e por conta disso devemos ser exclusivos, devemos viver em santidade, e devemos ser, e devemos fazer, devemos compreender e ser fiéis à palavra de Deus. Ser fiel é compreender que o reino de Deus não para onde você está, ele continua através da sua vida. E aqui, essa noite, eu quero convidar você, cristão também, que compreendeu que o reino de Deus está sendo limitado pela sua vida. Você que você percebe que não está vivendo o zelo de Deus por conta das suas atitudes. Você que quer viver de forma exclusiva, de forma pura, de forma que você seja fiel ao reino dele. Eu quero que você compreenda que Deus tem ciúme de você, e Ele quer você somente para Ele. Ele é o Deus perfeito, o noivo perfeito, que precisa de uma noiva perfeita. Compreenda que você deve viver em exclusividade, em pureza, em santidade, fiel à sua palavra, e o amor dele gerará consequência em sua vida.